Uniclac. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, vamos para mais uma aula. Vocês sabem aí que o professor gosta de explicar ponto a ponto da disciplina de conhecimentos bancários. Nós temos alguns editais que cobrem esse assunto, né? Arrecadação de tributos e tarifas públicas, né? Como vocês sabem, vocês já viram que o professor Luiz é um cara bastante sistemático. Como estou muito tempo nesse mundo de carreiras bancárias, concursos para bancos especialmente, tenho bastante experiência nesse tipo de aula, nesse tipo de conteúdo. Eu sempre faço o quê? Uma pesquisa profunda sobre as últimas provas, né? Então, fiz uma pesquisa profunda dentro dos meus arquivos aí, pessoais sobre questões de prova, no meu banco de questões de provas pessoais, né? E eu não consegui encontrar nenhuma questão sobre arrecadação de tributos e tarifas públicas que se encaixassem nesse contexto da aula, né? Então, hoje, né, nós não vamos ter aí, essa aula não vai ter aí exercícios, aí eu não gosto disso, porque eu sempre gosto de exercícios para enriquecer as nossas aulas. Aí eu já peço para vocês aí ajudarem o professor Luiz a melhorar as aulas, né? Se você encontrar alguma questão sobre a arrecadação de tributos e tarifas públicas, pode estar encaminhando para o meu e-mail, que eu terei o maior prazer de enriquecer e incluir esse assunto na aula. Vem comigo aqui. Arrecadação de tributos e tarifas públicas, né? Então, são duas coisas diferentes, tá? São duas coisas. Tarifa, ó, arrecadação de tributos, né? Professor, esse tributos aqui é de responsabilidade de quem? Dos governos, né? Ó, dos governos. Quem que nós estamos falando aqui, ó, né? Tanto o governo, ó, tanto a União, estados, municípios e Distrito Federal, tá? Quais são os tipos de tributos que nós temos? Basicamente, 3, né? Os impostos, nós temos aqui as taxas e a infinidade de tipos de contribuições, né? Contribuições. Então, nós temos aqui. Então, esse aqui de quem? É dos governos, né? Professor, tarifas públicas, né? É diferente? Claro que é diferente, né? A tarifas públicas é para o quê? A remuneração de um serviço específico que você recebe, né? São quem? São as concessionárias, as permissionárias. Professor, 4 exemplos, sim, vamos lá. Primeiro, água, né? Normalmente municipal, as companhias aí de água, né? Outra, professor, energia. Energia. Outro tipo de tarifa pública, prof, vamos lá. Telefone, é isso, né? Telefone. E, finalmente, aqui, gás, né? Essa aqui é o que eu consegui lembrar agora, né? Ou seja, observe só, gente, a arrecadação do volume de dinheiro tá, que gira em relação a isso. Ó. Todos os tributos e todas as tarifas públicas passam por onde? Passam pelo Sistema Financeiro Nacional, passam entre os bancos, né? Principalmente aí os bancos comerciais, né? Caixas econômicas, né? Passam por eles, ou seja, as instituições financeiras vão ter que tratar esse pessoal de maneira diferente, né? Por quê? Porque é o dinheiro que vai circular dentro da instituição, com certeza aí, pelo recebimento desses valores, ele tem um convênio, ele recebe aí um percentual sobre esse serviço, né? Alguma coisa ele recebe em relação a isso, né? Então vem comigo aqui. A arrecadação de tributos e tarifas públicas é um serviço prestado a instituições públicas. Olha só, então, que é uma prestação de serviços. Em regra, por força de acordos e convênios específicos. É isso mesmo, né? Gente, esses aqui são clientes gigantescos, né? Então, a instituição financeira vai ter que tratar em acordos, né? Em acordos e convênios específicos de arrecadação, que estabelecem as condições de arrecadação e repasse desses tributos e tarifas, ok, né? Para os entes estatais, qual que é a vantagem do Estado para fazer um convênio desse? Muita vantagem, né? É a facilitação da arrecadação, à medida que o contribuinte terá maior facilidade para o pagamento, o que contribui decisivamente para o adimplemento pontual dos débitos, né? A centralização da arrecadação em determinados bancos
determinados bancos facilita o controle de caixa e dos débitos dos contribuintes, né? Então, normalmente, né, por exemplo, o setor público ele tem um banco que vai gerenciar o quê? O seu fluxo de caixa, né? Prefeitura, por exemplo, Banco do Brasil. Então, essa centralização da arrecadação em uma única conta, você ajuda a ter o quê? O controle de caixa do poder público, tanto do poder público quanto das concessionárias e das permissionárias, né? Para os bancos também há vantagem. Opa, não é só vantagem, né, para o setor público, para as concessionárias, também para os bancos, com certeza. Olha só a quantidade de dinheiros concentrados ali, arrecadados todos os dias com os tributos e as tarifas, né? Para os bancos também há vantagens. Se de um lado despende com a estrutura de sua máquina para um serviço em favor da entidade pública, de outro lado recebe um fluxo maior de recursos que permanecem em seu caixa, além de, claro, de ser um fato que dê aproximação, se não até expansão de sua clientela, né? Ou seja, né, você traz as pessoas para dentro do banco e você pode expandir a sua carteira. E, além disso, né, eu já expliquei para vocês isso aqui em aula passada, né? Como assim, professor, em aula passada, né? O banco trabalha com o dinheiro dos outros. Então pode ter certeza disso, cara. Você foi lá, pagou uma conta de energia, né? Esse dinheiro vai ficar lá no banco. O dinheiro vai ficar no banco e o banco vai trabalhar com esse dinheiro. É intermediação financeira. Então, quanto mais o banco trazer movimentação de dinheiro para a sua dependência, melhor. Maior intermediação ele vai fazer, né? E, além disso, outras oportunidades de negócio. As pessoas vão estar circulando ali no ambiente bancário e você pode captar esse cara para a sua equipe, né? Para a sua carteira de clientes. Tudo bem, professor. E aí? Então, um bom cliente, acordo e convênio? Sim. Então, são formas de arrecadação. Então, o setor bancário, através da FEBRABAN, criou aqui 2 grandes produtos específicos aí para agilizar, controlar aí, potencializar a arrecadação dos tributos aí e das tarifas. São 2. Arrecadação por código de barras, que é a maioria absoluta delas, né? E o segundo produto é o débito automático em conta, né? Então vem comigo aqui, arrecadação por código de barras, né? Por convênio, então vai ter lá uma sequência de códigos de barras bastante específico daquele convênio. A FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, recomenda a padronização da arrecadação de tributos pelo código de barras, para mais segurança e agilidade. Isso também facilita a prestação de contas pelo arquivo magnético em trânsito de documentos entre o banco e o setor público, né? Então, temos aí o código de barra, né? Já é uma coisa bastante aí usual. E a outra forma de pagamento específica nos acordos e convênios é o débito automático em conta, principalmente, né, para as tarifas públicas, né? Mais comodidade, facilidade e segurança no pagamento para o contribuinte, né? Sem custo adicional, reduz a evasão fiscal, estimula o pagamento automático e diminui a taxa de inadimplência, é outro produto bastante específico, né? Eu, pessoalmente, não gosto, tá? Eu não gosto porque eu não confio muito nessas contas aí, pode vir um valor alto aí, depois já pagou, depois para você reaver é mais difícil, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de tarifas, né? Tarifas é diferente de tributos, cara. Tá, tarifas o quê? É você está pagando por um serviço que você está consumindo, a energia, né? Você está consumindo energia, você vai o quê? Você tem que pagar por isso através de uma tarifa, não taxa. As tarifas são cobradas pelas empresas associadas, ou seja, concessionárias, permissionárias de serviços públicos, federais, estaduais e municipais, para permitir a justa remuneração do capital, o melhoramento e a expansão dos serviços e assegurar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, né? Tarifa é a receita proveniente da intervenção do Estado através de seus associados, permissionários ou concessionários na atividade econômica, né? Taxa é diferente. Taxa é retirada coercitiva do patrimônio dos particulares, vindo a se integrar ao patrimônio do Estado, né? Então, taxa é o quê? É um tributo. Então, vai ser o quê? Vai ser de arrecadação. Tarifa é outra coisa. Tarifa você paga por um serviço que você está recebendo pela intervenção do Estado. Sempre vinculado ao quê? As permissionárias e as concessionárias. Aí você inclui água, energia, gás, que eu já falei para vocês, né? Ou seja, tarifa visa o lucro.
a taxa visa o ressarcimento de alguma coisa que você fez, né? Para finalizar esse tipo de arrecadação, eu tenho que chamar a atenção para vocês de um assunto de taxas bancárias e tarifas bancárias, né? Você sabe que taxa, tá, é a ação do Estado, tá? E a tarifas é em relação a alguns serviços, né? Ok, vem comigo aqui. Aqui é taxas bancárias, né? Então, as taxas bancárias são estabelecidas e cobradas pelo Banco Central. Então, taxas bancárias não são cobradas pelos bancos, né? Os bancos vão cobrar tarifas bancárias. Ok. Para o pagamento obrigatório de serviços públicos, como as taxas de devolução de cheque, pelo sistema de compensação e a solicitação de exclusão do nome do cadastro de emitente de cheque sem fundo, CCF, né? Ou seja, lá no CCF você não vai pagar uma tarifa, você vai pagar uma taxa. Taxa porque foi implementada por quem? O Banco Central. O Banco Central aqui é um ente da administração pública indireta, então representa uma autarquia, representa o setor público, ok? Outro exemplo de taxa bancária, taxa de devolução de cheque. Professor, tarifa, está aqui. Lembre-se que a tarifa nós vimos já exaustivamente lá na circular 3919, né? Que ele definiu 4 níveis de tarifas, né? Os serviços essenciais, que são isentos de tarifa, os prioritários, os especiais e os diferenciados, né? Vamos lá. As tarifas bancárias são destinadas ao pagamento de serviços que foram contratados pelos clientes aos bancos e os seus valores são estabelecidos pela instituição, seguindo a regra aqui do Banco Central, como nos casos dos serviços de DOC e TED, né? Então, pronto, meus amigos, isso aqui que eu separei para vocês de um assunto bastante curto, né? Nós não temos aí por que alongar mais esse assunto. E vamos lá, uma frase aqui, sempre aquela frase de motivação, aquela frase importante no final de cada aula, tá? Vamos lá, gasolina azul. Sucesso é um esporte coletivo. Demonstre gratidão a todos que colaboram com as suas vitórias, né? Então, olha só, demonstre gratidão para todos aqueles que colaboram com o seu sucesso, com a sua vitória, né, cara? Sucesso é um esporte coletivo, tá? Então, olha aí, gente, tá? Sucesso, cara. Tem que reconhecer aquelas pessoas que te ajudam. Tá certo? Pessoal, um forte abraço. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fui. Tchau. Clique lá.